Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Continuando a nossa revisão sobre modelos atômicos, agora a gente vai entrar no último modelo que a gente viu, o modelo atômico de Bohr, aula 6. Antes de começar a falar sobre o modelo atômico de Bohr, eu quero fazer um rápido comentário sobre uma coerência que existiu entre a física clássica e o modelo proposto por Rutherford. Lembrando que esse modelo diz que o átomo é formado por um núcleo carregado positivamente, que forma a parte central do átomo. Praticamente toda a massa do átomo está localizada no núcleo, só que por incrível que pareça, o núcleo é a menor parte do átomo. Em torno do núcleo existe uma região chamada de eletrosfera, que é quase vazia, só não é completamente vazia porque é justamente na eletrosfera onde estão as partículas negativas, os elétrons, partículas em massa bem pequena que ficam girando em torno do núcleo positivo, atraídas por ele, como se fossem os planetas em torno do Sol, girando em torno do Sol. A inconsistência, a incoerência existente entre a física clássica e o modelo de Rutherford é o seguinte: de acordo com as equações matemáticas da física clássica, qualquer partícula girando em torno de um ponto central deveria perder energia constantemente. Perdendo energia, a gente tem que lembrar que a energia cinética, se a energia cinética de um corpo diminui, a velocidade desse corpo também diminui. Então, o que deveria acontecer com essa partícula? A partícula deveria desenvolver um movimento em espiral, já que ela estaria perdendo energia constantemente até se chocar contra o núcleo. Em outras palavras, para a física clássica, não poderia existir um átomo como o proposto pelo modelo de Rutherford. Essa é a incoerência existente. Até que surge um cientista chamado Niels Bohr e vem e propõe um modelo atômico baseado em postulados. Então, o modelo atômico de Bohr é completamente diferente do modelo atômico de Dalton, Thomson e Rutherford, os quais foram baseados em observações experimentais. Bohr vem para tentar contornar essa incoerência existente entre a teoria da física clássica e o modelo de Rutherford. Ele vem e propõe o seu modelo atômico com base em postulados. Um postulado é uma proposição, uma afirmação que não tem uma sustentação experimental. Ele também não é uma explicação, ele é uma afirmação para tentar contornar certas dificuldades como essa incoerência que eu comentei com vocês. Então, o primeiro postulado dele diz o seguinte: Rutherford só disse que os elétrons giravam em torno do núcleo positivo. Bohr vem e fala o seguinte, faz a seguinte afirmação: os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares. Então perceba aqui nesse desenho que existem essas órbitas desenhadas em azul e elas apresentam um formato circular. Elas formariam uma circunferência, que a circunferência está somente parcialmente representada. Então os elétrons girariam em torno do núcleo em órbitas circulares. Segunda proposição de Bohr: somente algumas órbitas são permitidas aos elétrons. Ele quis dizer o seguinte: se os elétrons giram em órbitas circulares, todo círculo tem um raio. Será que os elétrons poderiam girar em círculos de qualquer raio? Ou seja, a qualquer distância do núcleo? Ele vem e fala o seguinte: não. Somente algumas órbitas são permitidas. Em outras palavras, somente certas distâncias, certos raios são permitidos para essas circunferências onde os elétrons estão girando. A gente costuma dizer que o raio das circunferências são quantizados, não pode ser qualquer raio, somente alguns raios são permitidos para essas órbitas circulares. E um terceiro postulado diz o seguinte: que os elétrons movendo-se em uma órbita não pode ganhar e nem perder energia, não pode absorver e nem emitir energia. Em outras palavras, ele contraria a teoria da física clássica. A física clássica dizia que qualquer partícula se movendo em torno de um ponto central deveria ir perdendo energia, logo a sua velocidade iria diminuir, e essa partícula deveria desenvolver um movimento em espiral até se chocar contra esse ponto central. Ele vem e contraria a teoria, ele desafiou a física clássica. Ele fala o seguinte, ele propõe, ele afirma:
Bohr vem e diz o seguinte, não, no caso do elétron, um elétron girando em uma dada órbita não perde e nem ganha energia. Ele contrariou a física clássica. E o interessante é notar o seguinte, depois de Bohr, depois de um certo tempo, ficou comprovado que realmente a física clássica, a teoria clássica explica muito bem o movimento dos corpos, como por exemplo, o movimento dos planetas, o movimento de um carro, de um caminhão, o movimento de um pernilongo, por exemplo, mas a física clássica não explica adequadamente o movimento de partículas, como o próprio átomo e o elétron. Aqui eu coloco para vocês o seguinte, que a energia do elétron aumenta com a distância do núcleo. Então, elétrons se movimentando, girando em torno do núcleo nesse nível mais afastado do núcleo, de raio maior, vai ter mais energia do que os elétrons girando mais próximo do núcleo. Sintetizando, eu coloquei dessa maneira para vocês. A energia do elétron aumenta com a distância do núcleo. Quanto mais afastado, maior a energia do elétron. Aqui no caderninho eu coloco algumas coisas que eu não falei para vocês nesses slides para não ficar tão pesado. Mas o interessante é notar o seguinte, porque pode aparecer nos exercícios e confundir um pouquinho vocês. Primeiro de tudo, Bohr disse que os elétrons girando em uma dada órbita não ganham e nem perdem energia. Como os elétrons não ganham e nem perdem energia numa dada órbita, essas órbitas são chamadas de órbitas estacionárias. Então, órbitas estacionárias, o que significa isso, estacionária? Significa que um elétron girando em uma órbita estacionária não pode ganhar e nem perder energia, ou seja, a sua velocidade não vai variar, vai ser constante. Segundo ponto, órbitas também são chamadas, são trocadas por duas palavrinhas que podem aparecer para vocês nos exercícios. Níveis de energia ou camadas de energia. Quarto postulado de Bohr diz o seguinte, que o elétron só absorve, só ganha ou perde energia ao saltar de um nível para o outro. Então perceba o seguinte, aqui o elétron está saltando de um nível menos energético, mais interno, mais próximo do núcleo, para um nível mais energético, mais externo, mais afastado do núcleo. Como está acontecendo um aumento de energia do elétron quando ocorre esse salto, o que aconteceu? A absorção ou liberação de energia? Se houve um aumento de energia, só pode ter ocorrido a absorção de energia quando um elétron salta de um nível menos energético para um nível mais energético. Só que tudo que é mais energético é instável, ou seja, dura muito pouco tempo. Então a tendência natural é esse elétron retornar para níveis de menor energia, emitindo pelo menos parte da energia que ele havia absorvido anteriormente. Então perceba o seguinte, aqui tem um elétron passando de um nível mais energético para um nível menos energético, ou seja, a energia do elétron está diminuindo com esse salto eletrônico. Para a energia diminuir, tem que acontecer liberação, perda de energia. Alguns termos que eu preciso comentar com vocês para vocês não se confundirem durante a resolução dos exercícios. Então é o seguinte, quando todos os elétrons estão em suas posições, em suas órbitas de menor energia possível, a gente diz que o átomo está em seu estado fundamental. Ah, mas e se tiver ao menos um elétron que não está em sua posição menos energética? Aí a gente diz que o átomo está em seu estado excitado. Outra coisa, em vez de falar saltos eletrônicos, a gente pode falar transições eletrônicas. E sempre lembre o seguinte, quanto mais afastado do núcleo, maior vai ser a energia do elétron. O interessante é que o modelo atômico de Bohr permite que a gente explique diversos fenômenos, como por exemplo a emissão de luz durante a explosão de fogos de artifício. A gente sabe que os fogos de artifício são feitos por átomos de sódio, de bário e de potássio. E por meio das transições eletrônicas que cada átomo sofre, a gente consegue explicar as diferentes colorações apresentadas por esses diferentes elementos químicos que constituem os fogos de artifício.
Vamos entender um pouquinho melhor aqui o que é uma transição eletrônica e como que a gente pode utilizá-la para explicar as diferentes colorações apresentadas pelos fogos de artifício, pela energia luminosa emitida pelos fogos de artifício em explosão, quando explodidos. Então note o seguinte aqui, como eu falei para vocês, quando um átomo absorve energia, os elétrons saltam para níveis mais afastados, mais energéticos. Só que tudo que tem mais energia é instável, dura muito pouco tempo. Então a tendência natural é o elétron saltar para níveis menos energéticos. Quando isso acontece, a energia do elétron vai diminuir e para onde foi a energia que estava armazenada nele? Só pode ter sido liberada para o ambiente. E o interessante é notar o seguinte: átomos de diferentes elementos químicos sofrem transições diferentes. Ou seja, se você tiver o átomo de sódio, ele vai ter, do ponto de vista energético, um certo tipo de transição eletrônica que vai ser diferente de todos os outros átomos existentes. Em outras palavras, a energia que é absorvida e liberada pelos átomos são diferentes. Então, essas transições eletrônicas, ou em outras palavras, a energia que é absorvida ou liberada por um átomo, é como se fosse uma impressão digital do elemento químico, que pode ser inclusive utilizada para identificar a existência de certos átomos em determinada amostra, identificar os átomos presentes em um dado material. Como é que a gente pode calcular essa energia que é liberada? Basta a gente pegar a energia do elétron no nível de maior energia e subtrair a energia do elétron no nível de menor energia. Então basta pegar o maior valor de energia e subtrair do menor valor de energia. Com isso a gente vai ter o quê? A energia que está sendo liberada durante a transição eletrônica. Aqui eu coloco para vocês um teste que é chamado de teste de chamas. É como se fosse uma imitação dos fogos de artifício. A gente aproxima uma substância, normalmente é um sal, a gente aproxima um sal de uma chama, e aí, de acordo com átomos que formam esse sal, a luz assume diferentes colorações. Então, por exemplo, se o sal for formado por átomos de potássio, a chama vai ficar violeta, indicando um certo tipo de transição eletrônica leva à liberação de energia luminosa de cor violeta. No caso de átomos de sódio, quando eles são aproximados de uma chama, a luz emitida pelo sódio, a energia liberada devido às transições eletrônicas sofridas pelo átomo de sódio, produzem uma coloração amarelada, como a gente vê aqui. O estrôncio gera uma coloração vermelha, o cálcio gera uma coloração que tende mais para o laranja. E o bário e o cobre geram uma coloração verde. Ah, professor, mas você não falou para a gente que cada átomo sofre certos tipos de transições eletrônicas, logo a energia que é absorvida e liberada sempre vai ser diferente de átomo para átomo? Como é que pode o bário e o cobre estar liberando energia luminosa de coloração verde? É verdade, só que tem que tomar muito cuidado. Os nossos olhos podem nos enganar. A nossa percepção, ela pode ser falha. Quando a gente avalia a energia verde emitida pelo bário e também avalia a energia verde, luminosa verde, emitida pelo cobre por meio de uma técnica chamada de espectroscopia, a gente consegue demonstrar que, embora elas tenham a mesma coloração, elas são energeticamente diferentes, elas não são exatamente iguais, ou seja, a energia luminosa verde emitida pelo bário não é exatamente igual à energia luminosa verde emitida pelo cobre. Depois vocês vão ver mais detalhadamente em física, que a gente consegue classificar a energia luminosa de acordo com certos parâmetros, como por exemplo comprimento de onda, frequência, e a gente consegue medir o comprimento de onda, essas propriedades para cada tipo de energia luminosa. E fazendo isso para a energia emitida pelo bário e pelo cobre, a gente encontra propriedades diferentes, demonstrando que na realidade, embora elas tenham a mesma cor, elas são energeticamente distintas. Nesse slide eu deixo para vocês um resumo de cada um dos modelos que a gente estudou, começando pelo modelo de Dalton, lembrando que esse modelo diz que o átomo é rígido, indivisível e indestrutível.
o modelo atômico de Thomson, que diz que o átomo é uma esfera carregada positivamente, sendo que essas cargas positivas estão distribuídas homogeneamente por essa esfera, e dentro dessa esfera carregada positivamente existem partículas negativas em movimento, que posteriormente foram chamadas de elétrons. Aqui tem o modelo atômico de Rutherford, que eu recordei com vocês no início da aula, e aqui uma síntese do modelo atômico de Bohr. O interessante aqui é notar o seguinte, eu coloquei aqui em vermelho, para Bohr a energia do elétron é quantizada. Lembra que eu falei para vocês que o elétron não pode descrever qualquer órbita em torno do núcleo, ou seja, o elétron não pode ter qualquer distância. O raio dessas circunferências em que os elétrons se movimentam em torno do núcleo são específicas. Ou seja, somente alguns raios, somente algumas distâncias são permitidas para o elétron. E eu não falei para vocês também que quanto mais afastado do núcleo, maior é a energia do elétron? A gente chega numa conclusão que é a seguinte: como o elétron não pode ter qualquer distância em relação ao núcleo, não pode ter qualquer raio às suas circunferências de movimentação, às suas órbitas, em outras palavras, se ele não pode ter qualquer distância do núcleo, ele não pode ter qualquer energia. Nesse sentido, o modelo de Bohr diz que a energia do elétron é quantizada, já que os elétrons não podem estar a qualquer distância do núcleo positivo. Coloco um texto para vocês lerem aqui, um segundo texto bem interessante. Chegamos ao final dessa aula 6 e também a gente chega ao final da nossa revisão sobre modelos atômicos. E justamente a gente finaliza com o último modelo que a gente viu em nossas aulas presenciais, que foi o modelo atômico de Bohr. Como sempre, dúvidas vocês podem encaminhar para o meu e-mail, ou também vocês podem utilizar o espaço de vocês na nossa sala virtual. Também temos o nosso grupo, o grupo da sala de WhatsApp. Quem tiver vergonha também pode me adicionar e encaminhar por meio de uma mensagem particular que eu vou tentar responder para vocês. E sempre lembrando que a gente tem as nossas aulas de atendimento, em que eu sempre estou disponível por meio do Google Meet para tirar as dúvidas que vocês apresentarem. Basta vocês comparecerem. Quero deixar um abraço a todos, dedicar bons estudos e até a nossa próxima aula.